Nossa, fico muito feliz de estar aqui na livraria Ponta de Lança do Bruno. Obrigada, Bruno, por acolher aí a gente. Sempre com o mesmo carinho. Eu adoro essa livraria, tem um astral tão gostoso, tão bom, né? Obrigada a todos vocês que vieram, amigos, conhecidos, alunos, né? Ex-alunos do Celso, colega de doutorado, amiga, amigo. Muito gostoso estar aqui aconchegada com vocês. Eu tenho dito, aliás, hoje eu e o Celso mesmo conversamos que esses momentos são frestas, né, no turbilhão de acontecimentos que a gente percebe que está rolando no mundo. Então, eu acho que mais do que nunca a gente precisa encontrar essas frestas e estar junto, de alguma maneira, pensar junto, compartilhar o que a gente faz, como eu e o Celso temos compartilhado. Hoje também a gente estava fazendo os cálculos, já vamos, daqui 2 anos, acho que faz 10 anos, né, que a gente está pesquisando juntos, e as vanguardas russas. Então, assim, quando as pessoas, isso juntos, fora o que cada um de nós já vinha pesquisando separadamente, né, cada um no seu canto. E com isso, né, eu só vou dar como eu estou aqui no papel de coautora com o Celso e com o Alexei Gan, mas como editora e organizadora desse livro também, né, que pensamos esse livro, sempre pensei nesse livro com o Celso também. A gente falou, nossa, que textos que poderiam acompanhar esse manifesto do GAN, porque é um manifesto de 1922, digamos, ainda no calor revolucionário, apesar da Revolução ter sido em 1917, mas teve a Primeira Guerra, depois teve a Guerra Civil. Então a gente tem muitos acontecimentos na década de 20. E em 1922, esse texto, ele é um texto extremamente radical, e traz conceitos que só poderiam ser realizados, concebidos naquele momento, né? No momento da Revolução, no calor da Revolução. Por isso o construtivismo, eu estou falando o fim, né? Depois a gente recomeça. O construtivismo russo só pode ter sido na Rússia, o construtivismo, como tem um texto aqui uma epígrafe do Mayakovsky. Mas no papel de editora, que eu estou aqui inicialmente, só para dar um contexto do nosso trabalho, então eu e o Celso, depois que fizemos a curadoria da mostra Viútemas, lá no Sesc Pompeia, todo mundo aqui chegou a ver a mostra em 2018. Já animadamente. Já, né? Sendo que sim, com certeza. Então, depois dessa mostra, eu e o Celso nos sentimos muito motivados para colocar em papel, imprimir e compartilhar com um público maior, talvez, e deixar esses textos disponíveis em livro, né? Que pudessem ir para faculdades, grupos de pesquisa ou leitores que se interessem. E aí nós concebemos esse livrão, como nós falamos, né, em 2019, e logo depois, pandemia. Então, esse livro foi todinho escrito na pandemia, foi publicado em 2020, ainda na pandemia, e foi, na verdade, nós fizemos um lançamento virtual, né? Não chegamos a fazer ainda precisamos fazer um lançamento desse livro. Esse não foi lançado nunca, coitado. Não, era a gente estava em dezembro de 2020, a pandemia estava subindo. Então, na verdade, dia 19 de novembro, esse livro foi para os Correios. Outro
ainda estava vendo o vídeo das caixas indo para o correio. E a partir desse livro, porque esse livro, o que ele faz? Na nossa pesquisa, nós citamos muitos textos de autores que não estão traduzidos no Brasil e cujos textos também são de difícil acesso. Então, aí, nesse momento, surgiu a ideia de começar a publicar textos históricos do período. Então, dos mestres que nós estamos aqui, nos mestres que davam as aulas, que faziam os projetos, que concebiam projetos incríveis. E nisso, aí vão saindo os filhotinhos, né? Eu falo filhotinhos porque eles são pequenos, mas de grande peso. A gente tem o Malevich, que vai ser reimpresso agora, já com o selo Virutemaz. Então, aí surge a ideia do selo Virutemaz para abrigar essa pleiade de textos. Então, assim, se fosse pela nossa vontade, a vontade da editora, digamos, eu publicaria um livrão, assim, só de texto Malevich. Um livrão, só de textos do GAN, porque o GAN não produziu só esse manifesto, né? E assim sucessivamente. Só que aqui no Brasil a gente sabe das dificuldades de editar, das dificuldades de distribuir, de tudo isso. Então nós temos publicado livros que essa coleção chama Coleção Arte e Pensamento Russo, que tem um texto precioso do Malevich, um texto do Celso introduzindo o texto do Malevich, é um texto, inclusive, que o Celso utiliza muito nas aulas dele. Aí também publicamos o texto do Punin, que acompanhou e toda a construção do monumento Terceira Internacional do Tatlin. E a ideia das plaquetes, que parecem revistinhas, mas não são. Inclusive, tem essa coisa que eu inventei e acabou até encarecendo a plaquete, porque é artesanal, né? Ela é costurada à mão e isso acaba encarecendo um produto que poderia, aqui a editora falando, já pensando como é que o negócio chega no público, etc. A ideia das plaquetes era trazer um texto principal, então, nesse caso, o texto do Punin falando da Terceira Internacional, mais dois outros textos, um que contextualizasse e outro que se contrapusesse. Por quê? Porque é uma ideia de mostrar que a hegemonia não existia. Não existia. Eu até li uma citação do Lavrentiev, que é o neto do Alexander Rothko, e ele falando, eles perguntam, por que o Lissitsky não ia tomar café com o seu avô? Cara, porque, sabe, não obrigatoriamente eles queriam ficar tomando café um com o outro, se davam muito bem, às vezes saíam umas brigas terríveis. Então, nesse caso, a gente tem o texto do Punin, que na verdade não se contrapõe ao monumento à Terceira Internacional, mas questiona, que é a de Trotsky, que tem um livro incrível, né, que é literatura, acho que é arte e literatura russa, e um texto do Lenin, que foi tirado de uma gravação radiofônica que tinha, e nos foi cedido pela maravilhosa Paula Almeida, que não está mais, né, aqui, ela faleceu ano passado, que também traduziu o texto do Malevich. Então a gente aqui também cita ela para homenageá-la. E no texto do Malevich a gente traz dois outros, um do Alexei Gan, que como eu disse, ele não escreveu só o construtivismo, e um outro do Anatoly Lunacharsky, que termina, só vou dar um spoiler para vocês verem como é que era a situação. Houve uma exposição que o Malevich participou, e aí a exposição dos artistas soviéticos, né, na Alemanha. E
foi uma retrospectiva do Malevich nessa exposição, uma retrospectiva muito grande. E o Lunacharsky, que era o comissário da educação e da cultura, ele escrevia muito, também era um crítico, um homem inteligentíssimo, brilhante, que levou, na verdade, todo esse projeto dos Vibhutemas e dos construtivistas adiante. Ele escreve assim: olha, as obras do Malevich na exposição são isso, aquilo, outro. E para terminar o texto, ele fala assim: eu não entendo muito bem o que ele escreve. Na verdade, os alemães também não. Então, coloquei esse texto do Lunacharsky, que é uma forma de demonstrar que existia uma ironia, né? Existia muito humor, existia uma forma de tratar, criticar de uma forma requintada até, que não era uma crítica grosseira, então sempre com delicadeza, né? Isso entre os artistas chamados de esquerda, né? Porque nessa época existia a outra ala que não era nem um pouco gentil. Bom, isso tudo para chegar no texto, no livro do Alexei Gan, né? Estou contando para vocês entenderem que um autor está dialogando com o outro, e os outros autores todos dialogam, né? E eles têm um eixo comum, que daqui a pouco o Celso vai falar também, você mesmo, você foi convocado sobre isso. E como eles têm esse diálogo, o texto construtivismo do Alexei Gan, ele só tem um único livro no mundo, que foi publicado pela T9, que é uma editora de Barcelona. Ela publicou primeiro em espanhol, que eu comprei e eles nunca entregaram. Vou confessar aqui para vocês. Se alguém conhecer, olha, seu caloteiro, não entregou o livro para minha amiga, que consta em ato. Estou falando, vai constar no vídeo. Mas eu fiquei alucinada quando eu vi que eles estavam editando esse texto, porque eu conheci isso faz anos, gente, muito antes da gente fazer a mostra. Eu falei, nossa, eles editaram, eles publicaram esse livro que é preciosíssimo, que coisa incrível. E eu já tinha pedido para Priscila Marques fazer a tradução. Na verdade, foi quando a gente estava começando o projeto da nossa exposição, que a Priscila parou a tradução, isso já vem, hein? E depois ela continuou. E depois essa mesma editora de Barcelona editou e publicou esse livro em inglês. Então, fora esse, é o nosso, não existe outro. E com um detalhe precioso mesmo, porque isso assim, o designer deste livro é o Paulo Girano, que é meu marido, inclusive, trazendo a família aqui para a conversa. Não é verdade? Nós somos todos da família, né? Ele foi pensar como ele faria o design. Primeiro do livro todo, porque o design do interior tinha que conversar. Mas esse aqui, né, a gente tem no livro, um retrato belíssimo do Alexei Gan. Colocamos aqui a capa original do livro, está em preto e branco. As nossas edições têm esse aspecto econômico, porque não tem muito jeito. Só que daqui para frente, o Paulo começou a trabalhar traduzindo o design do Gan para nós. Então, ele reproduziu o design inteirinho do Gan nesse livro. Isso eu acho que é um trabalho primoroso, porque se vocês não têm esse livro, eu vou passar, quem não tem pode olhar com as mãos, que é mais gostoso, e verem como é que é o uso da tipografia, estas linhas na transversal, como é que isso é usado. E olha, gente, vou falar uma coisa para vocês. Passar, você diz, mas pegou lá, né, do jeito que ele fez. Não é assim.
porque a tradução eu ia falar do inglês, olha só, o gato fala, do russo para o português, não é correspondente, não tem uma correspondência, como a gente fala, biunívoca, né? Que o que está ali em um está igual no outro. Não! Então, eu que fui acompanhando, né, como editora, também era requisitada. O Paulo falava assim, isso aqui não cabe aqui. Essa linha aqui, não cabe. Em português, não cabe. Tá muito bom em russo, mas em português isso aqui não vai rolar. Ai, meu Deus, designer, agora sim. Como vamos fazer? Não, por favor, você fala com a Priscila para ela que isso aqui não vai dar certo. Você pode trocar a palavra. Aí eu ia falar com a Priscila. Algumas vezes houve essa possibilidade, outras não. Porque era assim, era aquela palavra dizendo determinada coisa. Então, tudo isso Marco Antônio, que aí está, que acompanhou a edição do Vivo Temás, ele dizia, nossa, mas como é complicado fazer um livro traduzido do russo para o português, pelo amor de Deus, isso é muito complicado, não é, Marco? A gente conversava sobre isso, o Marco também, maior apoio, queridíssimo, que aqui está. Então, essa tradução, que é uma tradução da tipografia do projeto gráfico, é muito preciosa. E esse livro lá dos espanhóis, gente, não tem. Eles fizeram o texto, mas esse preciosismo eles não tiveram. Então, nosso livro é elogiado, recebemos um elogio, inclusive, de uma editora russa maravilhosa, que edita as vanguardas russas lá em Moscou, sediada em Moscou, e eu fiquei assim, lisonjeadíssima. Eu falei, mas nosso catálogo é tão pequenininho. Ela falou, mas de muito valor, muito bom, suas edições são muito boas. Então tá bom. E aí nós decidimos também fazer com que o livro tivesse essas 3 partes. Então, uma parte que é o facsímile, uma outra que o Celso, esta pessoa audaz e destemido, sei lá quantos outros adjetivos e qualificativos, além de ser assim, um parceiraçássimo, né? Que a gente já trabalha juntos faz tempo. Ele falou, bom, eu dei uma missão para você e você falou, vou fazer. Não foi isso? Foi. O GAN foi uma pedreira. O GAN foi uma pedreira. Por quê? Você vai contar por quê, então, para nós, daqui a pouquinho. Então, a parte central é a biografia do GAN, que, só vou dizer, não existia até então. E a terceira parte é um texto meu em que eu contextualizo o construtivismo russo, soviético, dentro do contexto das vanguardas no geral, as vanguardas europeias principalmente, né? Então, assim, esse livro foi pensado, gente, com muito carinho, como na verdade são todos os livros da Knorus. Mas do GAN, então, nós temos isso para vocês saberem, esse texto dele dentro do livro do Malevich, o próprio texto dele histórico nesse livro. Ele aparece aqui não como um texto, mas foi ele que convidou Malevich para escrever o texto que nós publicamos aqui, porque ele era um dos editores da revista Arquitetura Moderna, que era o principal meio que existia naquele período. E nós temos esse pequerrucho, que eu acho um mimo, é um livro precioso, que tem cartas, pouquíssimas cartas aqui selecionadas, que ele trocava, ou trocou, né, com a então companheira dele, Esfir Chub, que nós temos um livro dela também na Knorus, que é Minha Vida é o Cinema, foi uma cineasta precursora de métodos inovadores nos documentários que são utilizados até hoje, na montagem, né? Então é um livro também muito precioso para nós, muito lindo,
A organização é de um russo já falecido também. As pessoas vão, né? Elas passam, quando a gente vê, já foram. O Zabrodin também, quero prestar aqui minha homenagem, que eu tive o privilégio de conhecê-lo. E é um livro precioso também, porque, apesar dele ser pequenino, tem um texto incrível do neto e da filha da Sfirschubi falando do período. Então, esses são materiais que não são trazidos para o Brasil normalmente. E assim, quando a gente ouve as pessoas falarem da herança, por exemplo, dos poetas concretos e tudo mais. Teria uma herança assim, lá da escola de da Bauhaus. E dos russos, nada. Com todo esse legado incrível, né? Então, assim, a gente fica muito feliz de estar já na segunda impressão desse livro. Espero que vocês também nos ajudem a espalhar a palavra. Eu vou passar para você, Fábio. Se você quiser, depois passa aí para o pessoal. Eu vou passar a palavra também para o Celso, né? Eu dei aqui meu recado e depois a gente também abre para quem quiser saber, conversar, perguntar, questionar, tudo mais. Eu estou meu porque está tudo marcadinho, né? De fato, a Neide me fez um convite, a gente tinha finalizado, acho que durante a escrita do Veja Mais, a gente já tinha falado da questão do texto do GAN e da ausência absoluta de... O GAN foi uma brincadeira, foi uma pedreira pelo fato de que ainda hoje a gente tem uma documentação extremamente escassa sobre a vida dele. Além do fato dele, do próprio GAN, ter sido muito discreto nos escritos, enfim. Houve vários percalços também durante a sua vida, de sair de apartamento, muita coisa foi perdida. E principalmente o fato de ele ter sido um proscrito pelo regime. Fez com que praticamente os seus rastros fossem assim, apagados, né? Eu acho que durante a escrita do livro, dessa bio, a gente já sabia da relação dele com a Sfirschubi, né, cineasta, enfim, uma mulher espetacular. Eu acho que eu admiro a força dela, porque o GAN foi um homem muito difícil. E depois eu fui entender um pouco, buscando, né, enfim, documentos e info sobre a vida dele, porque ele havia se tornado um homem muito difícil. Ele é um homem que sofreu muito jovem, várias perdas, né? No caso, a primeira esposa, que foi meu marido aí está testemunha de como isso me beliscou durante muito tempo. Eu não conseguiu, assim, encontrar nenhum tipo de informação sobre essa mulher. Eu comentava muito com a Neide, né? Falei, isso me incomoda muito que uma pessoa tivesse sido apagada de tal forma. Mas a Schubi, ela deu, pelo silêncio dela talvez também em relação ao GAN, os seus escritos, porque de fato ela silencia em relação a ele, que todo o clima, como eu posso dizer, o ambiente que se desenvolve na União Soviética, a partir dos anos 1930, 1932, 1933 e adiante, né, é um clima de fato de... não tenho nem palavras, mas sufocamento mesmo, medo. As pessoas, o regime não só perseguia as pessoas, aprisionava, enfim, jogava no sistema Gulag, enfim, toda essa... Mas também os seus parentes, as pessoas com quem eles conviviam, acabavam também. Então, existe esse silêncio que me incomodou também bastante da Schubi em relação ao GAN. Mas é um silêncio bastante revelador, vamos dizer assim, do momento que ela viveu também e da dificuldade de uma mulher como ela, uma cineasta que já era
era um ambiente, vamos dizer assim, não só na União Soviética, mas no mundo, dominado pelos homens, e ter como companheiro um homem que era prescrito pelo regime. E, enfim, mas isso tudo dificultou muito, de fato, produzir um ensaio biográfico do Gun. A gente foi pegando aos pouquinhos, aos pouquinhos. A Olga Gun, por exemplo, chegou pra gente. A filha dele. Não a Olga, a primeira mulher. A primeira mulher, ele teve uma única filha, Caterina, mas ela, a primeira mulher dele, a Olga, eu estou falando dela porque me incomodou muito, de fato, durante a pesquisa e eu não ter conseguido dar um perfil melhor dela, que foi uma mulher que foi determinante na vida dele, de uma certa forma, determinou as dificuldades naquele homem, emocionais, enfim, a perda dela foi uma perda violenta, em meio a muita pobreza, e muito jovem também, ele muito jovem, ela muito jovem também, enfim. E ela chegou pelas vias assim, absurdas. Foi pelo arquivo da Rádio de Moscou, porque a filha dele se tornou radialista, trabalhou no rádio. E aí tinha ali e a gente, eu e o Marco junto, fomos vasculhar e tentar recolher documentos que trouxessem um pouquinho dessa mulher. Tem muito pouco, de fato, sobre a obra tem muito pouco. Quem sabe um dia a gente consiga mais. Era uma época muito difícil também, meio à guerra civil, a Rússia soviética totalmente, nossa, muito miséria, a violência da guerra, enfim, cada um tentando, a gente teve perdas, inclusive no nosso meio do design, né, do povo, vai nessa também, por questões até sanitárias das cidades, enfim. Mas foi uma aventura para mim escrever esse ensaio biográfico dele. Eu peguei muito, às vezes em alguns momentos ficava um pouco desconcertado com o Gun, mas em outros eu me identifiquei muito com ele. Porque ele de fato foi um homem, pode ser chamado de radical, inflexível em vários momentos, não tenha dúvida, mas ele foi até o final da vida dele bastante fiel ao que ele acreditava. E a gente estava falando da Bauhaus, né, da escola de Uda, porque o movimento tal e X, não sei aonde, aqui ou em outro lugar, foi influenciado pela Bauhaus, escola de Uda. E eu, Virut Temaz, eu fui começar a pesquisar Virut Temaz, a primeira vez que eu ouvi falar em Virut Temaz, estava fazendo faculdade, isso foi muito tempo atrás, quase meio século. E quase meio século, pior que é. E aí foi a primeira vez. Mas eu comecei, de uma certa maneira, quem me empurrou aos Virut Temaz foi a própria Bauhaus. Porque sem os Virut Temaz, a Bauhaus é incompreensível. O que se desenvolve ali em termos de, não posso dizer, principalmente a Bauhaus de Sal, né? Principalmente a Bauhaus sobre Hans Mayer, absolutamente vinculada ao que já havia sido produzido, realizado, pensado dentro dos Virut Temaz, e ali naquele momento pelos Virut Tem. E aí, gente, durante a escrita do livro, eu, por exemplo, no capítulo da Bauhaus, fui pesquisar muito a relação das duas escolas, é impressionante a proximidade, até física. Os alunos que viajavam da Bauhaus para Moscou, para estar no Virut Temaz, fazer seminários, também professores do Virut Temaz, a saída dos alunos não era tão fácil, pouquíssimos conseguiram fazer isso, mas havia uma comunicação muito grande, inclusive epistolar também, a troca de cartas, de catálogos de seminários, enfim, uma série de coisas. E é impressionante como, de uma certa forma, a Bauhaus cresce quando nós a vemos também pela perspectiva de uma parceira dos Virut Temaz Virut Tem. E o curioso é que essa pesquisa da escola, do construtivismo soviético, acaba que, como a Ney também colocou, o Gun sempre estava presente. O texto do Gun, sempre as premissas do construtivismo, mas nós não tínhamos já uma tradução, né? Tinha um ensaio também da Cristina, que é bem interessante para a época em que ela escreveu, inclusive, tinha uma documentação muito precária, que a Cristina Loder, mas a vontade, no caso da Neide, da Quinodus, de publicar o texto, o construtivismo, era justamente para preencher uma lacuna teórica importante.
conseguisse compreender não só Wurtemberg, Rutem, Bauhaus, Escola de o movimento concreto, enfim, o que for. Aliás, eu lembro, há uns anos atrás eu fiz um estudo sobre o trabalho da Lígia Pape, eu como designer gráfica, e eu fiquei muito surpreso quando ela destaca nas influências dela o Lissitzky, porque isso não é nomeado aqui. Tá? Geralmente se nomeiam Max Bill e Companhia Limitada, mas não se coloca o nome de um russo no meio da história. Questões bastante óbvias. Eu acho que não há necessidade de diversar, nem nada. Questões mesmo ideológicas, políticas. Há um bloqueio mesmo, inclusive intelectual no Ocidente, no sentido de estudar, se debruçar o que foi realizado ali. A própria história da União Soviética ainda está aí aguardando uma historiografia honesta, mas eu acho o texto, para mim, como professor, foi essencial. O ano passado, por exemplo, tive uma experiência muito interessante. O livro tinha sido recém-publicado e eu fiz um curso sobre o construtivismo soviético, uma oficina, utilizando o livro. Partindo do livro, há uma afirmação sempre de quem entra pela primeira vez em contato com o texto do Gahn, de que é um texto difícil. Ele é um texto difícil no sentido de que ele foi escrito em 1922. A Nida está falando dos paralelos, dos encontros que existem, né? De pensamento, de percepção do mundo mesmo, entre vários teóricos, experimentadores, laboristas daquele momento. E é impressionante isso, porque, por exemplo, a gente pega o Florensky e todo o seu... suas descobertas, vamos dizer, descobertas não, né? Mas o seu registro de uma nova visão de mundo, um novo ponto observatório, novas sensações, perspectivas em relação ao mundo, como nós observamos o mundo, e como isso se encontra com Malevich, quando ele vai falar da cor, ele vai falar da cor no mundo também, nos edifícios, nas salas, né? Enfim, as sensações a partir disso. Inclusive, isso vai ser tema de uma propedêutica do povo de vez, eles vão tratar única e exclusivamente disso, as alterações do mundo, físicas mesmo, de percepções sensoriais a partir da cor. E eles vão se encontrando com Goethe 2 séculos antes, porque são conhecimentos importantes. Eu acho que no caso do Gahn, do texto do Gahn, é quase uma redescoberta do mundo, porque a partir do movimento revolucionário russo, a partir de outubro, há uma redescoberta do mundo, há uma reorganização do mundo. O mundo passa a ser reorganizado em função das massas. Por mais que o projeto soviético tenha fracassado em várias frentes, mas não foram todas, a ideia do outubro de 17 é muito poderosa e de uma certa maneira, arregimentou cabeças potentes. Uma delas, por exemplo, o Gahn, mas aí a gente poderia passar a noite aqui desfiando uma lista telefônica de gente simplesmente fenomenal que abraçaram a causa revolucionária, né? Uma causa que viu o mundo, sim, de uma outra perspectiva. Marxista, sim, do lugar do homem no mundo, né? Do homem como força, não só de trabalho, mas como força intelectual, enfim. Mas não um homem, ou dois, ou três, mas toda a população, todo o povo. É engraçado que, só para a gente ter uma ideia do que esse homem pretendia, ele foi trabalhar no TEL, que é do departamento teatral do Narcomprost, e havia ali estavam ali fazendo planos para o 1º de maio, né, para a celebração do 1º de maio, que é dia do trabalho, né? E ali estava com os planos da marcha, do desfile, não sei o quê. E o plano que o Gahn bola, a ideia dele era que toda a população de Moscou participasse daquele festejo. A população da cidade inteira, né? Então, a ideia dele, ele achava aquilo tudo, aqueles projetos todos muito pontuais do Narcomprost, do TEL, aquilo tudo muito tímido. Não, a cidade inteira vai desfilar pelas ruas. Mas como a gente faz desfilar pelas ruas uma cidade inteira? É só para a gente entender que o ponto de partida dele é amplo.
Não é para uma academia, para a escola Virro Temaz, ou para artes industriais de Petrogrado, ou para a escola X ou Y. Não, é um plano amplo. E é interessante que tem ele elenca os famosos 3 pontos do construtivismo: a tectônica, a factura e a construção. A factura e a construção, de uma certa maneira, a gente apreende de uma maneira um pouco mais fácil, porque é a realização material. Mas a tectônica, aí o carro emperra. Porque a tectônica é uma sensibilidade, e vou falar agora diretamente relacionado ao designer e ao arquiteto, é uma sensibilidade em relação a sentir a demanda. Mas de onde? De onde esses tremores? Da massa. O que de fato precisamos? Quem vai fazer essa pergunta é quem vai dar essa resposta. Então, esse momento tectônico do designer e do arquiteto, vamos dizer assim, de perspecção mesmo, daquilo que é demandado por essa abstração que a gente conhece por povo, é uma sensibilidade política, é uma sensibilidade ideológica, que é provocada, certo? E provoca uma grande revolução. Então, a tectônica, eu tenho uma dificuldade muito grande de explicar para os meus alunos da escola de design industrial, do industrial capitalista, uma indústria predadora, que cria necessidades constantemente, falsas necessidades, porque a única função da indústria capitalista é produzir capital. Como fazer com que eles entendam qual seria a proposta de uma indústria socialista? Uma indústria que, a partir do momento em que ela é instalada pelo povo para o povo, tem como função atender suas necessidades, em termos de produção. É muito difícil para um designer que está sendo formado para a indústria capitalista, ele entender esse processo. No momento que eu começo por exemplo, dentro do Virro Temaz, que tem a faculdade de têxtil, a faculdade de cerâmica, a faculdade de madeira, nós temos segmentos até então relacionados à artesania, que são retirados da artesania e colocados como setores para a produção industrial. A ideia que os alunos têm de imediato é que nós somos contra os artesãos e a favor da indústria, essa indústria que está aí, né? Mas a realidade é que a artesania ela é muito, muito preciosa, mas ela é exclusiva, ela produz para muito poucos. E a indústria ela é democratizante do objeto, a indústria do social, socialista, socializado, socializante. Então isso é muito difícil de fazer com que os alunos entendam, porque é de fato uma redescoberta do mundo, praticamente. Nós estamos muito distantes da experiência soviética. Nesses dias que correm agora, aí, por conta desses acontecimentos catastróficos que a gente está vivendo no mundo, se fala muito da China, né? Enfim, a China é considerada a revolução que deu certo. As pessoas, na verdade, não conhecem a China e não conhecem a história da China, do movimento dito revolucionário chinês. Nesse aspecto da revolução, a nível da tectônica, eu diria que os soviéticos foram muito mais próximos do que, de fato, poderia ser realizado nessa direção. Mas ficou estabelecido pela história que não deu certo. O socialismo é uma experiência fracassada. No entanto, a China hoje, se vocês abrirem as suas redes, vocês vão perceber que ela vem sendo bastante enaltecida, né, dentro da sua resistência, enfim, são as nossas realidades de agora. Mas, voltando ao Gang em 1922, eu acho que ele foi muito corajoso de publicar esse livro também, no sentido de que ele faz outro desafio, mais complicado ainda, principalmente nos dias de hoje, que nós temos estabelecida uma indústria, praticamente uma indústria do que é denominado ainda como arte, certo? A arte hoje, ela está num processo de fabril. Se a gente sair daqui, a gente encontra, talvez nesses 2 quarteirões, umas 4 ou 5 exposições, qualquer coisa. Enfim, porque, de fato, ela recobrou o valor que ela tinha
no oitocentista, a favor da arte, objeto artístico, né? Isso também é outro ponto da proposta construtivista difícil de ser discutida, porque a impressão sempre fica que os construtivistas se opõem à arte, né? Tem aluno que me pergunta, mas foi proibido pintar tela? Né? Não, ninguém proibiu pintar tela. A discussão que os construtivistas estabelecem é por que ainda precisamos de telas pintadas, certo? Quando, na verdade, um artista pode se localizar de maneira muito mais, vamos dizer, democrática na oferta da sua criatividade num objeto do cotidiano, né? Eu acho magnífico o momento que Malevich, por exemplo, é pintar os seus pratos, né? Ele vai colocar na mesa do trabalhador o seu supremo, né? O seu melhor. Então eu acho bem interessante também, ele que nunca se identificou com o construtivismo, e tinha problemas seríssimos com o grupo construtivista, mas escrever sobre o Gun, sobre a vida dele, para mim foi uma honra, foi um orgulho. Eu só lamentei não ter podido ser melhor, mais bem sucedido, por conta de fato da ausência de documentação que existe sobre ele. Mas não é só sobre ele, a gente tem outras figuras também que a gente aprecia muito, e o trabalho, o projeto, o engajamento, o pensamento, e que também a gente tem uma documentação bem deficitária. Só para a gente ter uma ideia disso, o Marquis, que é um museu de arquitetura, né? Tem ainda, pode vocês entrarem agora no site do museu e acessar na Rússia, a museu na Rússia, no Moscou, e acessar a página do Nikolai Ladovsky. A maior parte do que restou do ateliê do Ladovsky está nesse museu, os originais, mas você acessar a página do Ladovsky e está lá no final do perfil biográfico dele. Morte em data indeterminada. Certo? Quando nós sabemos o dia em que ele morreu e mais, nós sabemos o dia em que ele colocou fim à sua própria vida. Certo? Então, até hoje, a gente lá na Rússia, a gente não tem enfim, essa certificação de como terminou a vida desse homem, os maiores teóricos da arquitetura do século XX, da arquitetura moderna, e a gente tem esse déficit de informação também, porque também foi proscrito pelo regime. Então, todas essas dificuldades, enfim, bem complexo. Acho que eu não sei, mas eu poderia adiantar aí, mas eu acho que eu poderia dizer assim de pronto, seria que eu acho que eu aprendi muito com o Dan também, o fato de que a gente deve ser fiel ao que a gente acredita, independente do que nos cerca, e os dias de hoje estão muito difíceis, com a presença das redes sociais, por exemplo, se manter fiel àquilo que a gente de fato acredita, e às vezes até acreditar em alguma coisa. Esse homem acreditou de maneira poderosa na ideia revolucionária, de fato, de uma arquitetura, de um design, de um objeto para todos. Hoje eu estava comentando com a Neide, a gente estava conversando, eu lembro que foi o tema da minha última aula, e do copo da Bela Moquina, o famoso, aqui não tá, a gente tem um americano, aqui, ó, sim, o famoso, ele está um pouco diferente do da Bela Moquina, um pouquinho mais largo, mas o famoso copo americano, que na verdade é um copo soviético, né? E eu fiz um paralelo, assim, provocador, né, com os alunos a respeito do copo, que ela criou em 1942, a Vera Moquina, e a estátua, a famosa estátua dela, do operário da Concursiana, né, que encimou o pavilhão soviético na Feira de Paris em 1937, e não comparando, mas tecendo paralelos de intenção entre as duas obras. Porque um é um objeto do cotidiano. E os alunos ficaram muito espantados quando eu expliquei por que os alvos em torno do copo. Esse copo foi criado para que as pessoas pudessem transportar nas suas mochilas, nos seus sacos de fuga, durante as evacuações durante a Segunda Guerra Mundial, quando a União Soviética foi invadida. Porque isso aqui não é um ornamento, ele fornece resistência ao vidro.
Então era um copo que era colocado dentro, e na peça da evacuação, e as cidades foram, muitas cidades soviéticas, nossa, muitos foram evacuados durante a guerra, no avanço das tropas alemãs, e também para que os soldados pudessem ter um copo dentro da sua mochila nas trincheiras, porque ele é de fato um copo altamente resistente, apesar de ser de vidro. Então nós temos aqui uma designer, certo? Que prestou uma atenção imensa, extremamente sensível aqui, a tectônica. A tectônica de um momento dramático, quase trágico da história do seu país, né? Foi a invasão por outras forças, e criou então esse copo para que as pessoas de fato pudessem carregar uma maneira de facilitar a vida das pessoas. E a estátua, né? A estátua da operária da Corbusiana, que o Pardal já deu risada, mas a estátua ela não chega a ser ridícula. Ela é uma estátua, eu acho uma representação importante. E engraçado que a estátua da operária da Corbusiana vem em relação a uma outra provocação que eu faço nas aulas, porque uma outra pergunta muito curiosa que as pessoas fazem sobre o positivismo soviético é a seguinte: por que tudo é geométrico? Nada é geométrico. O resultado, de uma certa maneira, de uma economia, do estudo de funcionalidade, leva a formas, vamos dizer assim, na verdade, nem agora está editando o Lissitsky, o pan geométrico do Lissitsky. Não é a questão, mas é geometria. E geralmente eu mostro, nesse momento, eu mostro é tanta coisa, eu já estou me atrapalhando. Eu discuto muito com os alunos a questão do ornamento e eu mostro junto uma estatuetazinha de porcelana de uma designer e artista da porcelana chamada Natália Danko. Geralmente eu faço uma pergunta para os alunos no início de uma aula sobre essa questão do design social: por que nós compramos bibelôs? Isso dá uma aula sempre muito interessante. E é um bibelô, o da Natália Danko, uma estatuazinha de porcelana. Mas a estátua de porcelana da Natália Danko não é uma pastora, não é uma pastoral francesa, não é um rococó, são duas mulheres armadas. Eu gosto muito dessa estátua dela. São duas mulheres armadas, vigilantes da fazenda coletiva, certo? Então, nós temos ali algo além de um simples adorno de porcelana. Ela traz uma mensagem. Eu acho que isso vai muito em direção também aos tecidos. As estampas de agitação, que o pessoal chama aqui, são os temáticos construtivos, são os tratorzinhos, as chaminés de fábrica, estampadas em tecido, que foi também se fala muito sobre essas estampas de maneira pejorativa, são magníficas, que trazem também essa mensagem que as estatuetas de porcelana da Natália Danko traz. É uma informação importante daquilo que estava sendo realizado e como os soviéticos estavam vivendo, né, dentro daquela proposta nova de vida. Enfim, não sei, eu acho que me atrapalhei um pouco com a história do ornamento, porque isso me irrita tanto, mas e eu gosto muito de que a gente entender que a questão da tectônica, ela atravessa linguagens, estéticas, né? Porque, só para a gente finalizar, o construtivismo soviético, principalmente na arquitetura, ele foi extremamente prostituído no Ocidente. Eu sempre também coloco para os alunos em aula uma carta publicada nos jornais alemães do arquiteto Mies van der Rohe, em 1930, em que na minha opinião, ele difama os arquitetos soviéticos, acusando-os de terem destruído a arquitetura moderna, atrelando a modernidade arquitetônica a um projeto político ideológico. O Mies van der Rohe, que era um vendilhão do templo, vamos dizer assim, ele e muitos outros não tinham entendido que o construtivismo ele é uma proposta política ideológica. Certo? Então, os arquitetos soviéticos, na verdade. E o Moisés Ginsburg, quando ele vai no segundo Cian, voltando em 1928, ele já publica na CA uma denúncia de que o construtivismo e as linhas do construtivismo, as propostas dos arquitetos soviéticos, estavam sendo apropriadas para o Ocidente. Certo? E foram apropriadas, intituladas depois de Arquitetura Internacional, pelo Gropius e Companhia Limitada, mas isso é uma outra história.
Eu vou complementar aqui a informação do copo da Natália, da Vera Murna. Foi uma descoberta que eu e o Celso fizemos quando estávamos escrevendo o livro, que a Vera Murna é uma das personagens que nós fizemos uma pequena biografia, né? Nesse livro nós selecionamos alguns artistas que nós faríamos um verbete biográfico maior, e ela está dentro da Faculdade de Escultura dos Termas, onde ela deu aula. Gente, né, fuça daqui, fuça dali, a gente encontrou essa história do copo. Então, gente, só também para que conste na nossa ata audiovisual, página 350 deste livro está a fonte de onde isso não foi da nossa invenção, né? Porque às vezes fala assim, mas tudo começou como soviético. Fala, não, tudo não, claro que não. A maior parte só. Agora, a apropriação que fazem indevidamente também, né? Então, está aqui escritinho aqui nessa notinha de rodapé que a gente cita o copo, né, que é da década de 1940 e tudo mais, e onde que está essa informação no museu dela, inclusive, que está no livro, no catálogo e tudo mais. Enfim. E um outro gancho também que você falou do Flariense. Não sei, Bruno, ele está aí? Não está. Mas eu ia perguntar se aqui na livraria tem um livro. O Celso citou o Flariense, que talvez as pessoas não conheçam. Ele foi um professor também dos Termas e tem um livro publicado pela editora 34, não é nosso, da Quinorus, né, A Perspectiva Inversa, que foi uma tradução minha com a Anastácia Vitsenka, de um texto histórico falando justamente da perspectiva inversa, dessa outra forma de construir imagens que não se alinha à construção de imagens pela perspectiva linear, que é um meio hegemônico, né, desde o Renascimento, para construir tudo à medida do homem, né? Então, esses autores que a gente vem trazendo, eles justamente, isso que o Celso colocou, que é importantíssimo, eles se pautam por um eixo de pensamento, que é uma construção diferente de imagens, que não é meramente geométrica. E isso, assim, é muito difícil. Quando eu era professora lá na Belas Artes também, eu ia dar aulas sobre isso e nossa, como é que se fala? Suei a tanga? Suava a tanga, era demais. Porque assim, mas professora, tá aqui a geometria, dizendo, não, são linhas de força. O que está em questão é o espaço, é a tensão dali para lá. E o Malevich te coloca isso por meio das cores também, né? Todo o suprematismo coloca. Então, nós temos textos em torno, na Quinorus, ela tem um catálogo pequeno, mas ela publicou um ensaio incrível do Eisenstein, que não era professor de Termas, mas era assim com a Chuva, inclusive, né? Eles vão estudar montagem na moviola que o Gun fez no quarto deles, isso faz parte da história, e da história do cinema, inclusive, né? Porque a teoria da montagem vai ser criada tudo a partir disso. E nós temos esse texto em que esse cineasta, que não era só cineasta, era um teórico também, ele vai analisar as gravuras do Piranesi, da série Cárcere, e vai observar como é que o Piranesi rompe com a perspectiva linear e provoca uma profusão de entradas e saídas, um aparente caos, e ele vai analisar como é que esse caos é engendrado por meio de uma outra perspectiva que ele
cineasta, ele e Eisenstein vai remontar a perspectiva utilizada no Oriente pelos chineses e pelos japoneses, né, que não utilizavam a perspectiva linear para fazer suas imagens. Ele não cita os ícones russos, né, curioso, eu sempre acho muito curioso, sendo ele ele não era russo, era letão, mas enfim, ele não citar essa iconografia da própria cultura. E então o texto do Eisenstein, o texto do Malevich aqui do Forma, Cor e Sensação, que estava aqui na minha mão, que vai também falar essa questão. Estou falando para vocês entenderem essa curadoria da edição, como é que ela é pensada de uma forma didática, inclusive. Isso não está escrito em nenhum lugar. Eu estou falando isso que eu falo, gente, adoro falar com os leitores, com as pessoas, alunos e tudo mais. Por quê? Porque existe uma inteligência migrando aqui de um livro para o outro, conversando um livro com o outro. A própria formação do Monumento à Terceira Internacional, como é construída essas curvas e tudo mais que o Punin coloca aqui, também é isso. E o Trotsky, que me perdoe, ele não entendeu nada da proposta da construção da torre, né? Ele estava pensando por um outro ponto de vista. E o Malevich, não nesse texto, mas no texto Forma, Cor e Sensação, vai explorar isso. Aqui, ele vai falar dos arquitectons, um texto incrível que ele vai abordar um outro... Ele não vai falar da tectônica, obviamente, mas ele vai abordar uma questão muito interessante, que eu vou só tocar, Celso, porque você abriu essa questão com a tectônica, que é o trabalho coletivo. E é uma coisa que, quando a história da arte, do design, da arquitetura russa e soviética passa para o Ocidente, essa ideia de coletivo e de arte feita em coletivo, ela não vem. Ela vem apenas com os luminares, sabe? Então, esse fato que o Celso citou, inclusive, do GAN, querer que a população toda fosse, sabe, esse afã da participação, do comunal, do coletivo, isso estava em todo o pensamento deles. Por isso que nos irrita tanto quando falam só do ponto de vista estético, porque não é isso. É lindo, sim, também acho lindo, mas não é isso que interessa, né? Então, assim, quando passa para o Ocidente, isso morre. E o Malevich, nesse texto, ele diz: a arquitetura só terá futuro num mundo socialista realizada de forma coletiva. Não existe arquitetura feita por um único arquiteto. Isso está aqui nesse texto dele. A gente nunca, eu estou falando, olha, eu pesquiso essa área há muito tempo, nunca li um texto traduzido do Malevich em que ele traga isso. Esse texto que a gente garimpou, eu fui procurar, foi publicado numa revista, inclusive, ucraniana, não foi nem numa revista russa, desconhecida completamente. A Paula Almeida, que quis porque eu a convidei e ela aceitou fazer, ela ficou encantada. E a gente foi pesquisar essa revista ucraniana, onde foi publicado esse texto dele. Então, assim, isso não nos chega. E ele afirma, os arquitectos, não é um projeto meu, sendo que a gente, nos livros todos que você lê, da Feiben, da Taschen, seja lá os que forem, traz lá, Kazimir Malevich, eles é um trabalho feito coletivamente. E não é Malevich os seus alunos ou os seus discípulos, é o coletivo.
Isso não chega para nós, é muito intrigante isso. Porque esse pensamento, assim, eu pessoalmente, como pesquisadora, estou falando, eu nunca tinha visto, nunca li em nenhum lugar, né? Então, essa forma de trabalhar e que se materializa no que o Paulo, desculpa, o Paulo devia estar aqui, devia. Né? O Celso... Estou quase... Né? Recebendo. Ele falou eu queria estar lá. Mas que o Celso tão lindamente explicou, né, como é que o copo é pensado desta maneira. Então não é uma coisa para ser da moda, né, para ser fashion, para estar instagramável, né? E quando a gente fala, como eu falei, do copo, também a gente não confundir que a tectônica discute funcionalidade, a questão não é essa. A Nise estava falando sobre o Florenski, ele tem no texto dele algo que eu acho precioso, que, de fato, ele chama a atenção do trabalho da imaginação na percepção do mundo. O Malevich vai fazer uma constatação parecida em relação às cores, como o Popov Wiersing também. E eles vão essa ideia de que o mundo é percebido em grande parte pelo trabalho da imaginação e não tanto do olho ou do tato ou dos nossos sentidos tão evidentes, está em Goethe. Quando o Goethe, 2 séculos antes, afirma que dentro do nosso olho existe uma luz própria, que é a luz imaginativa, pela qual nós percebemos o mundo. Então, é curioso que 2 séculos separam esses homens e acabam caminhando para uma mesma ideia, um mesmo entendimento, né? Eu acho isso fantástico. Em relação ao que a gente está falando do coletivo, existe também uma experiência russa derivada das circunstâncias de vida da população, inclusive durante o Império, o Czarismo. Eu gosto muito, porque tudo ali, tudo vai surgindo. A gente tem o surgimento dos sisfomáticos, dos ateliês de artes vivas, que vão tentar laboratoriar as novas pedagogias para criar um novo arquiteto, um novo designer, aquilo que tinha sido experimentado pela burguesia durante o Império já não fazia o menor sentido. Mas esses sisfomáticos, eu sou apaixonado do ponto de partida deles, que é o ponto de partida do olhar de uma mulher. Que um dia a gente também tem que se aprofundar um pouco mais, que infelizmente não ficou muito tempo vivendo aquele turbilhão revolucionário magnífico. Foi Olga Rosanova. Olga Rosanova, quando o Blanchard chega na Rússia, votando com Lenin, ele vai encontrar uma cena da arte, os ateliês, ateliê do teatro, Malevich, que ele não conhecia, tinha ficado anos fora da Rússia. Aquilo tudo impacta ele. Ele estava dizendo às vezes, do estranhamento diante do que estava sendo feito ali, tanto que eles denominam todo mundo futurista, construtivista, racionalista, todo mundo é futurista. Mas a demanda tectônica educacional, vamos dizer assim, da Revolução jogou no colo dele uma tarefa complicada. É preciso uma construção de novas realidades materiais para uma nova sociedade, ou seja, tudo aquilo que vai ser pensado nos anos seguintes, as creches coletivizadas, os restaurantes coletivos, as residências, as cozinhas, os habitacionais comunais, tudo aquilo vai ter que ser projetado. Por isso que eu até anteriormente falei de uma redescoberta do mundo. Era algo inédito, absolutamente inédito. Os arquitetos que projetavam para a burguesia e a nobreza russa não nos atendem. O conhecimento deles não nos serve. É algo velho que deve ser esquecido. Mas como formar novos? Aí ele cooptou uma jovem pintora, uma discípula do Malevich, chamada Olga Rosanova, e despachou a Olga para o interior da Rússia para ver como estavam funcionando, o que se fazia, não nas grandes indústrias. Porque o parque industrial russo,
eu nem vou entrar nisso, mas o Parque Industrial Russo, ele começa com o Alexandre II, na reforma que ele faz no meio do século XIX, ele praticamente era, em grande parte, de capital estrangeiro, era uma postura complicada ali. Mas o que o Lunácharsky está interessado é como funciona a pequena fábrica. Ele despacha ela para esse interior da Rússia para saber como eram fabricados os copos que os aldeões usavam, as panelas, e ela vai descobrir algo simplesmente espetacular. Eles eram fabricados dentro de casa. Grupos de famílias que desenvolviam suas habilidades artesãs, produziam o mobiliário, produziam tudo. Eles utilizavam por quê? Porque o produto industrial que vinha dos grandes centros urbanos para o interior da Rússia era caríssimo. Eles não tinham condições, a pobreza da população russa em geral era muito grande. Eles não tinham condições de comprar aquilo. Então eles fabricavam em casa. Nós vamos ter depois, muitos anos depois, novamente um mutirão de produção, aí já de perfil industrial, que vai ser o álbum da vida cotidiana, que vão ser tutorials, que eram publicados em jornais e revistas a partir de 1924, 1925, para que a população participasse. A gente está ali ao meio já, a NEP já tinha sido introduzida com resultados, né? Por incrível que pareça, ela vai começar a dar certo quando puserem fim nela. Mas, enfim, trazendo a população para a produção. Então, as pessoas iam, das cidades mais afastadas dos grandes centros, iam construir bibliotecas, inclusive itinerantes, prédios que eram tipo stands, para serem montados aqui, montados ali, roupas, vestuário, brinquedos, de tudo, mobiliário. É um projeto fantástico, fabuloso, que acontece entre os anos 1924 e 1925, mas que tem uma relação direta com o que Rosanova presenciou e viu, e ela vai passar essas informações para o Lunácharsky, e ali começa a se elaborar entre artistas, pedagogos. Eu lembrei do Vygotsky, porque o Vygotsky também vai chamar a imaginação como protagonista vamos dizer assim, do processo de criação do artista, mas a compor já as primeiras experiências possíveis pedagógicas para os informais que vão ser fundados em outubro de 1918. No momento já que a Rússia soviética mergulhava numa guerra horrenda, as pessoas não fazem ideia do que foi a Guerra Civil Russa. Enfim, também bancada por dinheiro, investimento por dinheiro britânico, francês, porque lógico que eles não ficaram contentes quando toda a grana que eles tinham investido no parque industrial russo foi estatizada por Lenin. Então eles tiveram de fato uma reação violenta no sentido de suprimir aquele movimento. Mas é impressionante essa ideia do coletivo, de uma certa maneira. Não digo que o russo do período imperial já era marxista-leninista, não, absolutamente longe disso, até porque a maior parte é até um analfabeto, né? Esse vai ser outro grande problema logo de cara a ser enfrentado pelo Lunácharsky, a Krupskaya, que vai fazer o mutirão lá Gente, uma mulher conclama um país inteiro. Quem sabe ler, ensina a sua família, os vizinhos. Ela cria um mutirão que no espaço de anos vai eliminar o analfabetismo na Rússia de uma maneira que jamais foi feito no mundo. É tanta coisa, são tantas coisas em relação a essa questão do coletivo, mas como eu estou falando da educação e como eu sou professor, lógico, as Rapfax. Até hoje eu não conheço nenhum outro projeto de democratização para acessibilidade do conhecimento de um curso superior, por exemplo, de acessibilidade ao curso superior, como foram as Rapfax. Que em 17 acontece a Revolução, as escolas agora estão todas abertas para todo mundo, os filhos dos lavradores, dos operários, todo mundo entra. Sim, mas aquela gente é analfabeta, né? Os alfabetizados, precariamente alfabetizados, precisavam de uma formação mais robusta para acessar uma faculdade de medicina, para acessar uma faculdade de artes, de design, de arquitetura. Eu uso a palavra design, naquele momento é artes aplicadas, mas enfim, artes industriais, que até aquele momento não havia sido só os filhos da burguesia da nobreza frequentavam. Era preciso dar condições àquela população
recém-chegada, né? Eu gosto muito de uma frase do Nachas que ele fala: nas portas das nossas escolas existe uma guerra pelo conhecimento. A guerra dos filhos da antiga burguesia e a guerra, e do outro lado, dos filhos dos trabalhadores. Nós abraçamos a causa dos filhos dos trabalhadores, porque a burguesia já tinha frequentado por demais a escola e tinha excluído por demais também. Então, são escolhas que são feitas. Porque perseguiam os filhos da... Bom, podemos discutir esse caso específico no momento X ou Y, mas essa discussão nunca acontece. É sempre tudo muito genérico, né? É o que eu sempre brinco com os alunos. A Revolução Francesa fundou o Estado político, o Estado da modernidade, a política da modernidade, mas a Revolução Russa ainda é um caso de polícia. É um BO e ponto final. Então é muito complicado discutir isso tudo. Eu tenho uma admiração profunda pela Lei para publicar o que ela publica, porque são livros difíceis de introduzir também. Eu falo isso como professor, pela compreensão deles, né? Compreender aquele momento, que foi pensado e desejado naquele momento. O que fica sempre é o final da União Soviética, em 1999, é o sistema Gulag, é Stalin, enfim, é muito complicado tudo isso. Mas eu lembrei da Olga Rosanova, e quando ela vai observar aquele trabalho coletivo das famílias na produção dos seus bens, né? E que vai gerar no final a ideia inicial que o Lunácharsky precisava para motivacionar os primeiros currículos que vão surgindo nos idiomas e que vai depois formar também o corpo curricular dos demais. Mas é muita coisa. Esse livrão aqui não dá conta de nada, porque eu falo do livro demais agora, do corpo curricular. Que corpo curricular? Dentro do Círculo Temás, o que mais valia, de uma certa maneira, era as reuniões dos alunos, a votação dos alunos, tudo ali era escolhido. Algo, de fato, que ainda hoje, por exemplo, um projeto como a RAPFAC, eu nunca vi acontecer em nenhuma outra parte do mundo. E eu dei um aluno do MASP, só para completar a coisa da arte, eu dou aula de construtivismo para o pessoal do MASP, e ela fez uma pergunta muito curiosa. Essa questão da arte é muito incômoda em relação ao propósito construtivista. Então ela perguntou o seguinte: qual o lugar da arte dentro dessa... Né? A Popova responde isso em 1921, um texto muito interessante. E ela foi muito recalcitrante em abraçar o construtivismo, em integrar o grupo construtivista. Em março, quando teve a reunião do meu grupo, ela não está. Em dezembro daquele ano, 6 meses de trabalho na primeira estatal têxtil, a mulher já era uma construtivista de querer derrubar o mundo. Maravilhosa. E ela responde naquele texto. A arte agora só faz sentido, a escultura, a pintura, se laboratorial. E é muito curioso, porque quando as Rutemás abriram as portas, só para a gente ter uma ideia dessa questão da arte como fetiche, quando os Rutemás abriram as portas, as 8 faculdades, a faculdade que mais recebeu inscrição foi a faculdade de pintura. Por quê? Fazer uma faculdade de pintura era algo só possível a um filho ou filha, porque as mulheres também eram tolhidas absolutamente nos cursos superiores, da altíssima burguesia ou da nobreza. Então, para aquele filho do operário, para aquele lavrador, poder pintar uma tela, ser artista, era um outro lugar social, na compreensão deles. Mas na medida que as faculdades vão se desenvolvendo, os programas vão se apresentando, os alunos vão trabalhando nas faculdades de cerâmica, madeira, metal, há uma migração imensa dos alunos de pintura para outras faculdades. Nós temos arquitetos, Van Leonidas, por exemplo, veio da faculdade de pintura, a Lídia Pomada se inscreveu primeiro na faculdade de pintura, depois foram migrando para outras faculdades. Para a gente entender essa questão da arte como fetiche, porque a Popova coloca laboratorial. Ela só tem sentido se como um laboratório, para que ela alcance o seu resultado final, que é o quê? Isso às vezes é difícil para as pessoas, porque nós vivemos um mundo de absoluta exclusão. Ninguém pensa em ninguém, né? Nós somos altamente individualistas. E a arte, ela recebe a exposição do artista fulano.
Nietzsche estava falando do Maliev, tinha essa questão autoral. Ele, lá em Vitebsk, ele pegava os alunos, pegue seus trabalhos, desciam para a calçada, coloquem aí, deixe que os passantes levem. Isso não é nosso, isso é deles. A ideia era essa. Mas nós temos uma ideia da arte assinada do artista tal. Então eu posso colocar lado a lado duas perguntas, que de uma certa maneira tem a mesma resposta. Por que compramos bibelôs e por que frequentamos exposições de arte? A resposta é muito parecida. Muito parecida. Tô até meio bravo agora no final. Do bibelô e da exposição de arte. Acho que a gente podia ver se as pessoas querem perguntar alguma coisa. Se não estão cansados de nos ouvir.